versículos 12, 13 e 14. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 12 a 14. Lembrando que nós estamos de forma sequencial. Paramos semana passada no versículo 11. Se você não tem acompanhado ou porventura tenha perdido alguma das mensagens anteriores, é bom que você se atualize. Você pode fazer isso no canal da igreja lá no YouTube, onde nós temos as primeiras mensagens. Por quê? Porque há uma sequência. Toda carta que você encontra na palavra de Deus, todo livro que você encontra, ele tem uma sequência lógica. Ele não é algo que você vai pegando esporádico. Cada mensagem você se edifica, você aprende, sem sombra de dúvida. Todas elas têm um princípio de ensinamento, um desafio da sua vida, mas se você quiser ter um conhecimento maior do texto, do livro, você tem que buscar as outras mensagens, e é bom que você faça isso. Versículo de número 12 do capítulo 2, fique com a sua Bíblia aberta, porque esse texto você precisa de realmente ver algumas coisas aqui, para que tenham um entendimento melhor. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Mas só a título de lembrança, nós precisamos de nos localizar dentro da carta. Nós vimos que nessa primeira carta de João, e João começa logo no início da carta falando que ele conheceu Jesus e que ele ouviu a mensagem de Jesus. Mensagem esta que ele diz que Deus é luz e mostra que em Deus não há trevas. Depois João identifica 3 problemas que estavam ocorrendo na igreja de sua época e que essa mensagem provinha do gnosticismo, onde ele identifica 3 erros. O primeiro deles, se você não decorou ainda, é bom que você decore. O primeiro erro é que você pode ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Você pode conhecer a Deus vivendo em pecado. Ele disse que isso não existe. O segundo é que você tem uma natureza pecaminosa, você é pecador. Os gnósticos separavam, diziam que o espírito não pecava. E o terceiro erro é que você não peca. Ele diz que todos nós pecamos. A partir daí, João começa a falar de como que nós podemos provar que somos cristãos. Ele começa a falar de 2 provas aí no capítulo 2. Ele vai mostrar a primeira prova de que nós somos cristãos. Você tem que provar que você é cristão, e a primeira prova que ele coloca é a prova moral. Você é cristão se você obedece a palavra de Deus. A segunda prova de que você é cristão é a prova social. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Não vai colocar aqui.
Interessante que ele tem uma terceira prova, que é a prova doutrinária, só que João não trata dela aqui. Ele dá uma parada no raciocínio dele e agora ele vai falar para a igreja, para aqueles que são cristãos na igreja. Ele fala de 3 fases do amadurecimento do cristão. Antes de passar pela terceira prova, João vai fazer uma colocação aqui que existe algumas linhas de pensamento. Ele coloca, se você perceber, olha aí na sua Bíblia, que ele coloca a palavra filhinhos, ele coloca a palavra pais e coloca a palavra jovens. E repete essas palavras. Quando nós paramos para estudar, nós vamos ver que nós encontramos algumas linhas de pensamento relacionadas com esse texto. Alguns pensam que quando ele fala filhinhos, ele está tratando com toda a igreja. E quando ele fala jovens e pais, ele está tratando de fases de amadurecimento das pessoas. Preste atenção nisso aqui. João não está escrevendo para um jovem porque tem 20, 30, 40 anos. Ele está dizendo: você é jovem na sua vida cristã, você é adulto na sua vida cristã, ou você é criança na vida cristã. Agostinho defende a teoria de que João está tratando de 3 fases na vida cristã. Outros teólogos dizem que João está tratando de 2 fases. Nós ficamos com a primeira, de que João está tratando de 3 fases na vida cristã. Se você pegar esse texto, e entender ver ele dessa forma, você vai entender algumas coisas que são importantes nesse texto. Repare o versículo 12, olha aí para sua Bíblia, acompanhe o versículo 12 e a parte A do versículo 14. Olha o que ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Agora a parte A do 14: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Note que ele está se referindo a 2 questões, tanto no versículo 12, quanto na parte A do versículo 14. Ele está dizendo, primeiramente, eu vos escrevo, e eu vos escrevi. O que o grego mostra aqui é que ele está dando uma ênfase naquilo que ele está falando. Então note que ele diz o seguinte: a primeira coisa que ele diz é que os novos convertidos, a primeira fase da vida do cristão, quando novo convertido, é ter a experiência de perdão dos seus pecados. Então ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele está dizendo: vocês tiveram os seus pecados perdoados. Aí ele vai dizer no versículo 14: filhinhos, de novo, para aqueles que ainda são crianças em Cristo, eu vos escrevi porque conheceis aquele que eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, o que João está dizendo? João está dizendo que aquele novo convertido, ele se alegra com o perdão dos seus pecados por meio de Cristo, ele tem comunhão com Deus, o Espírito Santo traz a ele aquela consciência de que ele é filho, aquela consciência de que ele é pecador, mas ele tem aquela experiência maravilhosa de conhecer o Pai. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Paulo vai fazer uma referência sobre essa experiência que nós gostamos muito dela. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, quando ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão
para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o que João está dizendo? Que a primeira fase da caminhada cristã é a fase de entendimento de que você tem os seus pecados perdoados e que você tem um Pai, e que você pode se relacionar com Ele como um Pai. Meus irmãos, note uma coisa aqui. O problema que João havia colocado no capítulo 1 era de que as pessoas achavam que podiam se aproximar de Deus ainda vivendo em pecado. João aqui está dizendo agora que vocês que são da igreja, vocês que são ainda criança em Cristo, vocês entendem que vocês tiveram o pecado perdoado por causa do nome do Senhor Jesus, e que vocês têm um Pai, que um Pai que agora vocês podem buscar a Ele. Então, a primeira fase que nós temos da maturidade cristã é essa, a de ser criança em Cristo. Paulo, quando vai escrever a igreja de Corinto, ele fala sobre isso. Ele diz à igreja: eu não pude falar com vocês como adultos, porque vocês ainda são crianças. Ele diz isso logo no início da primeira carta à igreja dos Coríntios. Então nós precisamos a primeira coisa que João está ensinando aqui, é que a primeira fase da nossa vida cristã é a fase da infância, é aquele relacionamento com o Senhor Jesus, em que vocês entendem que tem os seus pecados perdoados e que você tem um Pai. A partir daí, João vai escrever, interessante, que ele, ao invés de escrever para a segunda fase, ele escreve a outra. Ele diz no versículo 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha o versículo 14, você acompanhou aí a letra A do versículo 13, ele diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí a parte B do 14, olha como é que um texto liga o outro. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, ele está dizendo: Pai, eu vos escrevo, porque vocês conhecem agora mais do que aquele que é criança em Cristo. Vocês agora não conhecem somente a Deus como Pai, mas vocês conhecem a Deus como um Deus eterno, como um Deus que criou todas as coisas, um Deus que domina sobre todas as coisas. O que João está mostrando aqui é que a igreja, ela precisa de ser madura, ela precisa de chegar num ponto de conhecer a Deus de forma mais profunda. Ele está dizendo: olha, a criança em Cristo, ela conhece que Jesus perdoou os seus pecados, ela entende que Deus é Pai, mas aquele que amadurece, os pais, os adultos, porque só é pai quem é adulto, ele diz: esses conhecem a Deus desde o seu princípio, quem Deus é, desde a sua eternidade, tem um conhecimento mais profundo do Senhor. Então João está mostrando que os pais, ele diz: Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês estão mais profundos no conhecimento da verdade, vocês estão mais profundos no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. E aí, meus irmãos, ele volta agora para uma terceira fase, não a terceira na sequência, mas ele vai falar para os jovens. Olha o que ele diz no versículo 13, parte B do versículo 13: Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Olha a letra parte C
aparecer no versículo 14: jovens, de novo, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Note que um texto está vinculado ao outro. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Meus irmãos, João não está escrevendo ao jovem de idade. João está mostrando o seguinte: você é criança em Cristo, você é jovem em Cristo, você é adulto em Cristo. Você é criança em Cristo, você entende que seus pecados são perdoados e você tem um Pai. Você é jovem em Cristo, saiba de uma coisa: nesta fase da vida cristã, você vai ter muita luta contra o inimigo. Nessa fase da vida cristã, você tem que vencer o maligno. Nessa fase da vida cristã, você vai enfrentar problemas tremendos. O que João está dizendo é que nessa fase você precisa de ter comunhão com Deus, você precisa de ter vida cristã. Você não só goza do perdão dos pecados, mas agora você enfrenta batalhas espirituais. João está mostrando para nós que nós precisamos de ter comunhão, que nós temos que combater o inimigo. Vocês lembram do final do livro de Efésios, que nós falamos há pouco tempo aqui, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, dos demônios que vivem, que nos pelejam conosco nesse mundo tenebroso, que a nossa luta é contra espíritos. E nós precisamos de entender que ele está dizendo: jovens, você nessa fase, e aqui os jovens, meus irmãos, essa fase pode ser jovens mesmo, adolescentes, jovens com 20 e poucos anos, 30 anos, ou pode ser jovens de 40, jovens de 50, jovens de 60. O que ele está dizendo é que tem uma fase na vida cristã que você precisa entender, que você precisa vencer os seus pecados, você precisa amadurecer mais. E aí ele vai fazer uma colocação interessante, que ele vai dizer no final do versículo 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Nessa fase da vida cristã, nós somos muitas vezes fortes, e ele dizia: a palavra de Deus permanece em vós. Vai lá em Salmo 119, versículo 9, nós vamos encontrar uma boa referência a essa verdade aqui exposta. Versículo 9, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O versículo 11: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que João está colocando para nós aqui nesse texto é que na sua fase intermediária da sua vida cristã, você precisa de ter a palavra de Deus de forma muito profunda no seu coração, para que você vença as batalhas espirituais que você tem que enfrentar na sua vida cristã. Então, João está dizendo que o perdão dos nossos pecados, uma vez passada essa primeira fase, nós devemos estar também acompanhados da libertação dos pecados atuais, que muitas vezes nos aflige e nos afasta de Deus. Muitas vezes nos afasta de Deus. O segredo da vitória nessa fase da vida é permanecer
na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus. Então João está dizendo, olha, filhinhos, aqueles que estão começando na vida cristã, saiba de uma coisa, os seus pecados foram perdoados por Jesus, você tem um Pai, você pode buscar esse Pai, você pode buscar porque você tem perdão dos seus pecados. João está dizendo para aqueles que passaram por essa primeira fase, saiba de uma coisa, na vida cristã você tem luta, na vida cristã você precisa estar firmado na palavra, porque senão o maligno te derrota. Você precisa de estar firmado na palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, na segunda, na terceira fase, na fase da maturidade cristã, você precisa de crescer espiritualmente. Você precisa ser adulto, você precisa de conhecer mais ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de entender o seguinte: o propósito de Deus na vida do cristão é o amadurecimento. O propósito de Deus é que através da ação do Espírito Santo e o uso da palavra na sua vida, é que você cresça espiritualmente. Nós temos que entender que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E essa visão da noiva, você tem que manter ela sempre clara na sua mente, de que a noiva, ela só pode ser noiva e só pode estar preparada para o casamento se ela for madura. Ninguém pode casar com uma criança. Nós precisamos de crescer espiritualmente. Então, o que Deus espera de nós é um desejo pelo crescimento. O que Deus quer realizar em nós é um amadurecimento. O Espírito Santo vive em nós de forma ativa e aplica a palavra de Deus em nós para o crescimento. Você é templo e morada do Espírito Santo. E a arma do Espírito, a arma que você pode ter, é a palavra de Deus. Só através da palavra é que você vai sair de uma vida infantil e crescer e amadurecer realmente na palavra de Deus, na sua vida cristã. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa: o homem sem Cristo, o homem que não nasceu de novo, se você não nasceu de novo ainda por uma experiência com o Senhor, você acaba se tornando um religioso na igreja, sem um crescimento espiritual verdadeiro. Você acaba se tornando um religioso e não tem os seus pecados perdoados e não amadurece na vida cristã. O grande problema nosso com relação à nossa imaturidade, muitas das vezes, é porque nós não buscamos realmente uma conversão genuína. Nós nos tornamos, às vezes, bons frequentadores de igreja, sem passarmos realmente por uma transformação. Mudamos os nossos padrões morais, mudamos às vezes a nossa maneira de agir, mas não buscamos uma transformação real e um encontro real com Cristo. Mas uma vez que você converte, uma vez que você realmente tem um encontro com o Senhor e é transformado pelo Senhor, aí você deseja ser como o Senhor. Você busca o crescimento, você busca o conhecimento, você deseja ser como Cristo. Você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Você passa a viver realmente para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, João está escrevendo para a igreja, uma igreja que vivia com um problema sério de pessoas que achavam que poderiam viver com Deus, mas viver no pecado. E ele está escrevendo para essa igreja: olha, vocês precisam entender
Vocês precisam de ter uma experiência de pecados perdoados, ter um Pai, precisam de caminhar no crescimento espiritual, vocês precisam de amadurecer, vocês precisam de crescer na presença do Senhor. É isso que João está colocando aqui. E aí, meus irmãos, aplicando isso na nossa vida, uma pergunta que nós temos que responder no nosso dia a dia: em que fase nós nos encontramos na nossa vida cristã? Às vezes nós encontramos pessoas que passam a vida dentro da igreja, que passam a vida na primeira fase, não sai da posição de criança. Paulo reclama com relação a isso à igreja dos Coríntios, quando ele diz: olha, vocês são crianças porque vocês vivem numa posição agindo como criança, e a prova disso é que vocês ficam brigando entre si, vocês ficam agindo como se não agem como adultos. Meus irmãos, a criança tem algumas características muito peculiares a ela. Você vai ver que uma criança, às vezes você põe duas crianças juntas, elas brigam por causa do mesmo brinquedo, elas não têm maturidade de conversar uma com a outra, elas vivem naquela fase infantil, que nós muitas vezes ficamos olhando: olha que bonitinho, que bonitinho muitas vezes não tem nada, porque eles não passam de pecadores, né? E demonstram os seus pecados ainda na infância. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos assim, infantis dentro da igreja. E nós não podemos ficar nessa fase. Nós não podemos ficar. E como nessa fase infantil dentro da igreja, nós acabamos seguindo todo o vento de doutrina, não temos segurança, não temos firmeza doutrinária, não aprendemos realmente a palavra de Deus, não sabemos defender a nossa fé, e muitos de nós estamos assim dentro da igreja. E se você está nessa fase infantil, o desafio para você mude, peça ao Senhor, cresça, amadureça, comece a buscar a palavra de Deus, comece a entender o que Deus tem para você. Se você já passou desta fase, você já tem que estar aprendendo que realmente a luta que você vive em função da sua maturidade, do seu crescimento, é uma luta contra o pecado, é uma luta contra os desejos da carne, é uma luta contra o mundo. O mundo almeja e deseja te tomar das mãos do Senhor. Esse desejo do diabo. Se o diabo não pode roubar a sua salvação, porque ele não pode fazer isso, mas ele pode roubar a sua comunhão com Deus, ele pode te afastar da presença do Senhor, ele pode te encher a sua cabeça de dúvida, e você tem que vencer o maligno pelo uso da palavra de Deus. Você tem que vencer. Agora, não ache, se você chegou à maturidade espiritual, se você já está maduro espiritualmente, se já passou dessa fase de dúvidas e de lutas por pequenas coisas, não ache que a sua batalha acabou. Não ache, porque a batalha nunca acaba. A verdade é essa, ela só acaba no dia que o Senhor voltar, ela só acaba no dia que o Senhor nos levar para estar com Ele. E João, ele faz essa colocação para a igreja, ele ele coloca as duas primeiras provas, a prova moral, a prova social, ele vai fazer ainda, nós veremos semana que vem, ele ainda vai tocar em outro assunto antes de voltar para a terceira prova, a prova doutrinária. Ele ainda vai tocar no segundo assunto. Nós vamos ver semana que vem com relação ao mundo, mas aqui ele está dizendo: olha, nessas três fases
Você precisa saber onde você está, quem você é, e você precisa de viver para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero completar com uma segunda pergunta. Como tem sido o seu processo de amadurecimento? Como tem sido o seu processo de busca? Nós tivemos aqui um pedido de perdão na oração. Senhor, perdoa porque nós não temos buscado o Senhor da forma que convém. Perdoa porque às vezes nós não lemos a palavra do Senhor como convém. Às vezes nós não dedicamos o tempo necessário para o nosso amadurecimento cristão. Às vezes nós não dedicamos o nosso tempo necessário para aprender a palavra de Deus nos estudos bíblicos, na escola dominical. Viemos ao culto e nos contentamos com um alimento semanal. É como se você, na sua vida, você só jantasse no domingo à noite. Você senta na mesa, domingo à noite, janta, e agora você só vai comer de novo no outro domingo. Eu duvido muito que você consiga enfrentar qualquer coisa na sua vida se você só se alimentar no domingo à noite. É isso que nós fazemos na nossa vida cristã. Muitas vezes é isso que nós fazemos. A gente vem na igreja adorar o Senhor e tem que vir mesmo. Estamos aqui para isso. Pecamos quando não fazemos isso. Pecamos, mas ficamos só nisso. Irmãos, nós não podemos ficar só nisso. Então você tem que se responder: qual é o processo que você está levando para o seu crescimento espiritual? Você ainda é uma criança? Como você tem reagido na sua vida espiritual? Como você reage diante dos problemas, diante das batalhas, diante das lutas que você tem? Ou você é aquele que já chegou num ponto de achar: não, agora eu já estou maduro, deixa o barco rolar, que eu já estou maduro espiritualmente, eu não preciso crescer mais. Nosso desafio, irmãos, é nunca parar. Esse é o nosso desafio. João está colocando para a igreja essas 3 fases, está mostrando para eles que eles tinham problemas dentro da própria igreja, com dúvidas, com ensinamentos errados, e que eles precisavam de entender. E eles já tinham passado pela experiência de ter os pecados perdoados por Cristo Jesus, em nome de Cristo, que eles tinham que enfrentar as suas batalhas no seu dia a dia, mas que precisavam de ter uma comunhão e um conhecimento maior com o Senhor. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa vida, e nós precisamos de crescer, amadurecer, buscar conhecimento, buscar realmente andar com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não nos deixe simplesmente experimentando o primeiro momento da nossa vida cristã, e que nós venhamos a parar aí. Nós não podemos parar aí. Nós precisamos continuar crescendo para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelas tuas misericórdias, agradecer ao Senhor porque o Senhor é Deus supremo, poderoso, Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe de todas as coisas. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, que nos mantenha com mão forte nos teus caminhos,
e que, acima de tudo, que o Teu Espírito esteja se movendo no nosso coração para nos levar a uma maturidade real, verdadeira, para que sejamos encontrados com um noivo que aguarda o seu noivo, igreja madura, igreja que vive para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós venhamos, ó Pai, a caminhar junto com o Senhor, e venhamos, ó Pai, a perseverar nos Teus caminhos, venhamos, ó Deus, a buscar realmente o alimento no Senhor para a glória do Teu nome. Agora, ó Deus, aplique a Tua palavra no nosso coração. Leva-nos, ó Pai, realmente a aprender cada vez mais do Senhor e com o Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estar sempre firmados nos Teus caminhos para a glória do Teu nome. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e a unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Pode sentar, irmãos. Os irmãos só